Parte 2. Navegando. Com olhos da memória, vejo personagens que fazem parte do que sou hoje. Fronteiras se estendem e transparentes revelam detalhes do interior. A mestra artesã. Imagens coloridas cambiantes, como aquelas de um caleidoscópio, insistem em aparecer. Focalizando, aparecem sob a forma de colchas de retalhos. Colchas de retalhos? O que elas têm a ver com a proposta de pensar a respeito de ser terapeuta? Elas aparecem coloridas, significativas. Elas, cheias de energia e de conteúdo, trazem em cada pontinho tantas histórias. Fico pensando no tempo necessário para sua confecção, em quantas horas passaram pelos olhos e pelas mãos das pessoas dedicadas e atentas. O tempo me ensinou a não estranhar, a dar espaço para as imagens que surgem e a me aquietar diante delas. Essas imagens provocam desdobramentos, ainda que não se tenha ideia de onde isso vai dar. Ficando bem atenta, concentrada e focalizando, começo a emergir, como num filme, cenas da minha infância e adolescência. Pessoas que tiveram importância na minha formação, aos poucos se apresentam. Será que virá dessas imagens um caminho para a realização dessa tarefa? Começam a surgir figuras femininas que permearam minha vida e me chamavam a atenção pelo seu heroísmo silencioso, em que suas armas eram a capacidade de transformar pedaços de lã, linha e tecido em obras de arte. Esse trabalho era uma forma de arte sutil, nascida na intimidade, e que muitas e muitas vezes substituíram desejos, palavras, protestos, paixões e reivindicações, criando beleza. Era preciso chegar devagarinho e bem perto para entender e captar o que se passava. Elas expressavam a sua fé na vida e o seu amor, adornando as suas casas com pedaços de arte feitos pelas próprias mãos. Muitas vezes passei férias numa pequena cidade do interior de Minas Gerais. Sabe, aquelas onde o tempo tem uma dimensão muito diferente e são rodeadas de morros verdes e ondulados, constantemente desafiando o visitante a definir quantos tons de verde consegue distinguir. E tive o privilégio de conviver com uma senhora de idade indefinida, que costurava e bordava como ninguém. Ela era muito alegre, baixinha e gordinha. Tinha a cabeça toda branca. Era gostoso vê-la rir, sua barriga pulava junto com seu riso. E aí parecia que seu riso ficava amplificado. Bem-humorada, vaidosa e muito catita. Gostava de andar bem arrumada e cheirosa. Ela sempre estava com uma agulha na mão, sempre costurando, sempre construindo, tecendo. Quando desmanchava uma costura, fazia-o com toda a atenção para puxar um fio inteiro, que enrolava criteriosamente para que este pudesse ser reutilizado. Quando eu perguntava por que ela fazia isso, dizia que se não respeitasse a linha, estava fadada a voltar para a terra e a ter uma encarnação inteira trabalhando numa fazenda de algodão, apenas para pagar pelo desperdício. Ela respeitava muito o seu material de trabalho, gostava de criá-lo. Por isso comprava pares de meias da fábrica de meias soquete femininas ou masculinas, que havia em sua pequena cidade, de onde vinham as sobras do corte das meias. Daí, ela puxava fio por fio, emendando um no outro até formar um novelo. Dessa maneira, fazia vários novelos que eram tingidos. Combinando as cores, ia criando novelos novos de 4 fios. Começava então a tecer em crochê as colchas. Já pensaram no tempo empregado e na trabalheira que isso dava? Ao indagar se ela não perdia a paciência, ficando afobada, me respondia que não, que tinha todo o tempo do mundo. Havia um outro tipo de colcha de retalhos chamado de colcha de fuxico, feita de pequenos círculos de retalhos
cujas bordas eram alinhavadas. Esse alinhavo, depois, era cuidadosamente puxado, formando um franzido no centro. Os círculos eram guardados em caixas de sapatos até que houvesse um número suficiente para fazer uma colcha. Depois, cada círculo desses era emendado ao outro com crochê, segundo um critério estético. O curioso e impressionante era como, às vezes, um retalho sem a menor expressão formava no conjunto um padrão muito interessante que podia ser usado de ambos os lados. Daí vem a expressão fuxicar. Ao escolher costurar e alinhavar cada círculo, as mãos ficavam ocupadas, mas a cabeça voava, a imaginação ficava solta, confidências eram trocadas. E assim ela ia produzindo colchas e mais colchas de retalhos, cada uma mais bonita do que a outra. Ela era costureira oficial da cidade e da família e fazia vestidos lindos para todos. E criteriosamente guardava os retalhos desses vestidos. Cada retalho continha em si um pedacinho de história. Afinal, a gente faz roupa nova para algum acontecimento importante, não é? Festas, bailes, casamentos, batizados, enterros, luto fechado ou aliviado. Antigamente, luto tinha um ritual bem determinado. As pessoas usavam roupas pretas durante um ano depois da perda de um ente querido. Só depois desse período é que começavam a quebrar o luto com alguns detalhes em branco. E apenas daí para frente era permitida a reintrodução de cores no vestuário. Ai das pessoas que não seguissem a tradição, ficavam tão mal faladas. Num quartinho lá no fundo do quintal, atrás do caramanchão com o seu jasmim, ela mantinha várias caixas onde guardava seus tesouros. Era ali que ficavam classificados os seus retalhos, pequenos e grandes, lisos, selecionados pela cor, listrados, estampados, tecidos mais finos ou mais encorpados. Quando ia iniciar a confecção de uma colcha de retalhos prometida para alguma noiva ou para algum bebê que estava para chegar, passava muitas horas mexendo na sua coleção. Depois recortava vários pedaços de entretela e começava a ensaiar com alfinetes o padrão que iria formar. Declarando-se satisfeita com o resultado, começava a prender pontinho por pontinho cada pedacinho de retalho na entretela. Comprava várias unidades e depois emendava uma na outra, fazendo um padrão inteiro. Em seguida vinham um forro e os arremates. E assim ficava pronta a colcha, linda, como tudo que se faz por gosto. Em sua estrutura, a colcha continha histórias de várias pessoas, com suas datas importantes e significativas. Podemos dizer que ela costurava histórias. Foi dela que eu ganhei o presente mais bonito que uma jovem podia ganhar, e fez com que eu me sentisse uma princesa, dessas dos contos de fadas. Ninguém no mundo inteiro tinha uma roupa daquelas. Foi a primeira vez que eu saboreei a experiência de ser singular. Ela fez para mim uma saia godê guarda-chuva. Vocês sabem o que é isso? Era uma saia tão rodada que, posta no chão, formava um círculo exato, com a cintura no meio, e era toda de retalhinhos triangulares. Ao lhe perguntar o que eu havia feito para merecer tal tesouro, ela me respondeu que era porque eu sabia ficar do lado dela, olhando, esperando, quietinha, só curiosa, aprendendo a sua arte. Confesso que na hora não entendi nada, mas hoje sei exatamente do que ela estava falando. E me dava vontade de aprender. Ela selecionava para mim tarefas mais simples, como chuleados e bainhas. É só agora me apercebo de que ela possuía uma forma imbatível de ensinar, favorecendo a experiência pessoal. Às vezes, querendo ajudá-la com alguma costura, com a esperança de fazer um atalho e ir mais depressa, eu pegava uma linha comprida toda a vida.
Chamava-se linha de preguiçoso porque, sendo bem comprida, não era necessário parar toda hora para pôr mais linha na agulha. Ela nem precisava falar nada porque rapidamente a gente aprendia. Fazendo dessa maneira, a linha dava muito nó, o que era um trabalho que requeria ainda mais tempo e era muito mais difícil, porque frequentemente a linha se rompia. E a gente perdia mais tempo ficando irritada, o que não melhorava a situação em nada. Ela fazia questão de um serviço bem feito. Ao pegar um bordado que íamos mostrar, ela logo ia ver o avesso. O avesso tinha de ser tão perfeito quanto o direito. Aí estava a marca de qualidade da bordadeira. E também me ensinou a dar nó em todo início de trabalho. A costura ficava mais firme sem ter de ser refeita. Ou seja, ela me ensinou a nunca dar um ponto sem nó. Com seu jeito manso e firme, ela conseguia fazer as pessoas passarem por um ritual de iniciação sem que elas mesmas notassem disso. Sem o saber, agora me apercebo de que foi com ela que aprendi e tomei a meu encargo esse ofício de tecer histórias. E o que é ser terapeuta se não isso? Ter tempo, olhar com atenção, garimpar e colecionar minúsculos e insignificantes pedaços de fios de histórias, formando pequenos novelos, reservando-os para serem usados no momento certo do bordado. Ficar atento ao potencial que esses pequenos pedaços têm, organizando-os, classificando-os e guardando-os. Cuidando para evitar desperdícios desavisadamente, jogando fora material que, reciclado, vai com certeza fazer parte da composição da nova colcha. Até chegar o tempo certo em que já temos material suficiente para iniciar o delicado trabalho de tecer em conjunto. Agora a 4 mãos, entremeado por um coro de muitas vozes antigas. Um novo todo. Criativamente, sem permitir que o desânimo diante da amplitude da tarefa faça esmoecer a energia, abrindo espaço para a sensação de deserto. Fazendo a mágica de transmutar tudo, até mesmo o feio, o escuro, o barato, o descartado e o doloroso, em uma tapeçaria rica, inigualável de singular beleza. Ressignificando a história, pontinho por pontinho.